Enquanto o mundo estava tentando entender o que era o novo coronavírus, a telemedicina foi alternativa em diversos países à consulta médica presencial. No Brasil, já existia a Resolução 1643 de 2002, que previa que a medicina à distância no país deveria ser praticada apenas em casos de emergência. Mas a interação entre médico e paciente por vídeo ainda não era permitida. Com a crise de saúde gerada pela pandemia, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 467, que reconheceu o uso da telemedicina para consultas de suporte, diagnóstico e monitoramento. Foi a partir dessa liberação que a Lei 9.809 de 2020 regulamentou o tema, porém ela só é válida enquanto durar o estado de emergência de saúde pública. Nessa edição do Reverso UFES, vamos procurar entender os desafios para a implementação da teleconsulta no momento pós-pandemia no Brasil e quais são os contextos em que a teleconsulta é segura e eficaz. Para falar do assunto, trouxemos a doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, Soraya Catapã, que está falando diretamente do Centro de Saúde Online da Universidade de Queensland, na Austrália. Seja bem-vinda, doutora Soraya. Eu já vou emendar a nossa primeira pergunta, que é, na prática, como que está funcionando a telemedicina no SUS durante a pandemia? E é muito diferente do que vemos nas operadoras particulares de plano de saúde? Olá, Eduarda, obrigada pela oportunidade, agradeço por poder estar aqui falando desse tema, né, que foi o tema da minha tese, do doutorado, a teleconsulta médica. E primeiro de tudo é importante a gente entender que a telemedicina, ela já existe dentro do SUS há quase 20 anos, né, diversas modalidades de telemedicina. O que aconteceu com a pandemia, como você falou, é que a interação médico e paciente mediada pelas tecnologias, ela passou a ser permitida. Para fins de diagnóstico e terapêutico, né? O que houve em 2018, a gente teve uma tentativa de regulamentar a teleconsulta, e essa resolução ela foi revogada antes mesmo de entrar em vigor. Mas com isso, muitas operadoras particulares de planos de saúde, hospitais privados, desenvolveram ferramentas para interação médico-paciente, e algumas estavam, inclusive, realizando, né, a teleconsulta. Quando foi declarada a pandemia, então essas operadoras privadas, elas acabaram saindo na frente, né? Elas já tinham vários fluxos de trabalho, inclusive, desenvolvidos, né? O que acontece dentro do SUS? A regulamentação ela é extremamente importante porque ela dá um respaldo jurídico legal para o médico que realiza a teleconsulta. Né? Ele precisa ter esse aparato para se sentir seguro caso algo aconteça. E dentro dos grandes hospitais ou das operadoras privadas, existe todo um corpo jurídico para caso o médico necessite, né? Então, aí está a primeira diferença. E as iniciativas que aconteceram dentro depois da declaração da pandemia dentro do SUS, foram iniciativas isoladas, né? A gente não teve uma diretriz nacional, a gente não teve nenhuma alocação de recurso específico para o desenvolvimento da própria teleconsulta, e essas iniciativas acabaram sendo desenvolvidas a partir da boa vontade dos próprios médicos em dar continuidade ao cuidado, né? Então, acabou que a gente não tinha uma estrutura tecnológica, todo um suporte administrativo, né, tecnológico, porque não é simplesmente mandar um link e fazer a ligação, né? A gente precisa ter um suporte para envio de receita, solicitação de exame, a própria marcação da consulta, sala de espera, né? Todo um aparato, um sistema caso a consulta falhe, né? A teleconsulta falhe, tem que ter um plano B, digamos assim. Então, é importante que isso esteja bem colocado, né, claro, e os fluxos de trabalho bem claros para que a teleconsulta funcione, né. E em um país como o nosso, com tantas profundas desigualdades sociais, econômicas, podemos dizer que a telemedicina ou a teleconsulta ela é realmente eficiente e traz benefícios para a população, pensando como um todo, né? E ainda mais, eu acrescento se realmente a telemedicina é a grande solução para o problema dessa desigualdade que eu disse, principalmente de acesso ao direito à saúde. Uhum.
Essa pergunta é muito, muito boa, ela é ótima, inclusive, poderia falar sobre ela por horas, né? Mas é importante que a gente primeiro deixe bem claro que a teleconsulta médica ela é segura e eficaz para várias condições clínicas, né? Existem diversos canais de comunicação que são utilizados, que podem ser utilizados durante a teleconsulta, telefone, e-mail, enfim. Mas o vídeo, né, a interação por vídeo, ela é melhor, é a mais indicada. Ela permite que a comunicação seja melhor, que o médico possa fazer algum tipo de orientação de alguma técnica, né? Ela favorece o fortalecimento do vínculo, enfim. A questão é que quando a gente pensa no acesso à saúde, e quando a gente pensa, por exemplo, no vídeo, a gente precisa ter em mente que nem todo mundo tem acesso a um dispositivo e uma conexão com a internet boa o suficiente para fazer uma chamada de vídeo, né? E aí a gente pode sim estar excluindo uma grande parcela da população. Eu acredito que um modelo ideal seria um modelo híbrido, onde as pessoas tenham acesso à teleconsulta médica, mas também tenham acesso à consulta presencial, caso esse seja o mais adequado, né? A gente tem uma diferença, uma desigualdade muito grande dentro das unidades básicas de saúde, por exemplo, porque se a gente pensar num modelo onde o paciente está em casa com seu próprio dispositivo, ou se ele não tiver um dispositivo ou todo o conhecimento tecnológico para realizar a teleconsulta da própria casa, que ele possa ir até a uma unidade básica de saúde, né? A gente tem uma cobertura de 95%, mais de 95% da atenção básica no Brasil. Então, se o paciente pudesse ir até uma unidade básica de saúde para se conectar pela teleconsulta com atenção especializada, que é o principal problema, né? Porque a gente precisa ter em mente também que o Brasil é um país enorme, né? Uma dimensão territorial gigantesca, e a distribuição geográfica dos médicos é extremamente irregular, né? Principalmente dos especialistas. Então, a gente pensar na teleconsulta médica especializada seria um aumento incrível do acesso, mas a gente precisa tomar cuidado para alocar recursos de maneira a privilegiar aqueles que têm o menor acesso. Caso contrário, a gente vai aumentar ainda mais as desigualdades em saúde, isso sem dúvida, né? Muito bom. Eu também queria saber como a gente poderia melhorar assim, aspectos de lei, contexto sociopolítico, para solidificar esse uso da telemedicina ou da teleconsulta em um momento pós-pandemia, né? Que não haveria necessidade de distanciamento social devido à pandemia, mas também há benefícios para a teleconsulta e como a gente poderia realmente solidificar isso daqui a um tempo, quando a pandemia melhorar. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a regulamentação, né? A gente precisa dessa segurança jurídica para os médicos realizarem a teleconsulta. A gente precisa de investimentos, lógico, mas esse investimento ele tem que ser de maneira contínua, né? Ele não pode ser isolado. Os núcleos de telesaúde espalhados pelo Brasil, eles precisam ter condições de dar continuidade, fazer um planejamento a longo prazo desse serviço. E fazer investimentos, né, também em software, hardware, integração das plataformas, dos sistemas, né. A gente fez um estudo que analisou as diferenças estruturais das unidades básicas de saúde com relação à presença de um computador, acesso à internet e os periféricos, né, que seriam o microfone, a caixa de som e o fone de ouvido. Os municípios grandes da região norte, eles apenas 1,2% das unidades básicas de saúde têm esse recurso, né? Enquanto os municípios pequenos da região sul, apenas 24,5% têm esse recurso. Então, assim, existe uma disparidade muito grande entre as regiões norte, nordeste, sul e sudeste, e existe também uma necessidade de capacitar os profissionais, né? De fazer toda essa questão não só da educação, mas também de trazer informações que sejam verídicas. A gente tem a divulgação de muitas informações falsas sobre a teleconsulta, né? Existe uma questão corporativa muito grande, receio de regulamentar a teleconsulta por uma questão de proteção de mercado, né? Eu tenho os meus pacientes, eu quero continuar tendo os meus pacientes, e se a teleconsulta liberar, o meu paciente vai poder consultar um médico em qualquer lugar. Então, existe um interesse econômico também grande aí, né? Porque a regulamentação, ela não é só para o SUS, ela também é para o serviço privado, né? Mas eu acredito que, assim, formação dos profissionais é extremamente importante.
divulgação dessas informações científicas, né? O suporte também para os pacientes, não só no sentido tecnológico, de estrutura, mas também de educação, né? De literacia digital, habilidades digitais. Ter um suporte técnico e administrativo, né? Marcação de consulta, envio de receita, enfim. E, assim, a longo prazo, é importante a gente pensar no financiamento contínuo, né? Isso acho que que não seja uma política de governo, mas que seja uma política de Estado, né? Que perdure para que a gente possa fazer um planejamento aí para 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que isso é extremamente importante. Doutora Soraya, muito obrigada pela sua presença. Com certeza o público do Reverso UFES gostou muito dessa explicação, foi muito esclarecedor. E com isso eu encerro. Muito obrigada novamente.